Beleza? Brenda, empregada doméstica, foi presa em flagrante pela prática de um crime de furto qualificado contra Joana, sua empregada. O magistrado, após requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. A gente vai estudar que a prisão em flagrante ela pode ser convertida em prisão preventiva. Na hipótese do acordo com o Código de Processo Penal, o prazo para a conclusão do inquérito policial será de 10 dias. Tá bem light, tipo de questão bem simples que eu posso fazer aí para o meu concurso. Foi instaurado um inquérito policial para investigar a prática de um crime de homicídio que teve como vítima Ana. Apesar de Wagner, seu marido, ser indiciado, não foi reunida justa causa suficiente para oferecimento da denúncia, razão pela qual o procedimento arquivado da forma prevista em lei. Não tinha fato suficiente, foi arquivado. 3 meses após o arquivamento, a mãe de Ana descobriu que a filha havia lhe deixado uma mensagem de voz no celular 1 hora antes do crime, afirmando que temia por sua integridade física, pois estava sozinha com seu marido em casa e preste a contar que teve uma relação extraconjugal. Diante desse fato, de acordo com a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores, é correto afirmar que, né? Está meio óbvio quem matou, né? A. Não poderá ser feito, tendo em vista que o arquivamento do inquérito policial faz coisa julgada material. Quando é que o inquérito policial faz coisa julgada material? Quando ele é arquivado, porque a conduta é atípica. A conduta não é o quê? Crime. Aí não pode mais ser desarquivado. B. Poderá ser oferecida a denúncia, apesar do inquérito não poder ser desarquivado, em virtude da coisa julgada material que fez seu arquivamento? Certo ou errado? Certo ou errado? Pessoal, palavra-chave. Apesar do inquérito não poder ser desarquivado, o inquérito pode ser desarquivado? Pode, pronto, já matei. O resto eu nem interpreto. C. Caberá desarquivamento do inquérito policial pela autoridade competente diante do surgimento de provas novas? Sim, fechou. Tradicionalmente, o IP é conceituado como um procedimento investigatório, cujo principal finalidade é a obtenção da justa causa para a propositura da ação penal. Sobre o inquérito policial é correto afirmar: A. É um procedimento prévio imprescindível, poderá ser arquivado diretamente pela autoridade policial, é sigiloso, razão pela qual o defensor do indiciado não poderá ter acesso aos elementos de provas algumas, ainda que documentado no procedimento investigatório. Ou letra D, depende de representação caso a investigação trate de crime de ação penal seja pública condicionada. Quando é condicionada, precisa de uma representação. Perfeito, perfeito, top. Quatro. Essa aqui de estagiário é complicadíssima, estagiário forense. É de sacanagem, tá? Contrataram uma banca para fazer um processo seletivo para estagiário, mas é sensacional as questões desse processo seletivo. Em relação ao inquérito policial. Constitui um procedimento administrativo sigiloso, certo? Ele é administrativo e sigiloso? É ou não? Ele não é judicial. Eu não botei ali, mas eu falei. Ele é procedimento administrativo. Judicial é ação penal. Possui causa justa, causa de existência de uma infração penal, em tese não alcançada por qualquer causa extintiva de punibilidade, sendo unilateral, dispensável e escriturado, cujo destinatário é o legitimado para o exercício da ação penal. Permite o direito de defesa, dependendo do tipo de infração penal a ser apurado. A sua instauração é um procedimento precedida de representação ou requerimento do ofendido ou que tenha qualidade para representá-lo. Tem previsão legal e o prazo para ser concluído e relatado. Algumas provas nele produzidas não têm necessidade de renovação em juízo. O titular da ação penal. B. Constitui um procedimento administrativo sigiloso. Possui como justa causa indícios de autoria e a existência de uma infração penal, em tese não alcançada por qualquer causa extintiva de punibilidade, sendo unilateral, dispensável e informal,
cujo destinatário é o Ministério Público, não permitindo o exercício do direito à defesa. Qualquer que seja a infração penal a ser apurada, sua instauração não está condicionada à prévia manifestação do ofendido ou que tenha qualidade para representá-lo. Tem previsão legal, prazo para concluir ou relatado, qualquer prova nele produzido tem necessidade de renovação em juízo. Metade ou diferente do A. Tá? Vamos para A e para B. Se tu tivesse que botar uma das duas. Letra A. Primeiro, qualquer prova nele produzido tem necessidade de renovação pelo juízo? Nem toda prova precisa de uma renovação. Exemplo, me dá um exemplo de uma prova que não precisa ser renovada em juízo. Pensa. Qual prova coletada no inquérito, o juiz não precisa renovar em juízo? A oitiva do acusado. Precisa? O acusado ser ouvido, ele tem que ser ouvido em juízo ou basta ele ser ouvido no inquérito? Não, em juízo. Porque no inquérito não tem ampla defesa contraditória. Olha só, eu fui conduzido pela polícia militar. Chegando lá, 2 policiais militares do meu lado, um civil na frente. Foi tu, filha da puta? Foi. Fui eu. Tá, entendeu? Então, ali, essa oitiva do acusado não é assegurada ampla defesa contraditória. Então, o juiz, ele vai... há necessidade de ele produzir essa prova de novo? Me dá um exemplo de uma prova que não há necessidade. Pensa. É uma prova muito comum que tem no crime, geralmente quando o crime tem violência. O crime tem violência, uma perícia, pronto, um exame de balística. Não precisa, só no inquérito. Então, algumas provas nelas produzidas não tem necessidade de renovação em juízo. Me dá um outro além do exame de balística. Corpo de delito. A lesão já até sumiu, porra. Não tem nem se o juiz quiser, não tem mais como. Ele pode até botar uma testemunhal para suprir. Testemunhal, há necessidade de produzir de novo juízo? A testemunhal? Claro, vamos ver a testemunha de novo. O depoimento do ofendido, há necessidade de produzir em juízo? Sim, vamos ver ele de novo. Tá? Então tem uns que precisam, outros que não precisam. A letra B, ela bota de forma taxativa, que não precisa renovação. E precisa. Segundo detalhe, cujo destinatário é o legítimo para a exercício da ação penal. Em tese, não alcança por qualquer causa extintiva de punibilidade. Se não atinge uma causa extintiva de punibilidade, vai ter inquérito policial. Sendo unilateral, dispensável e escriturado, cujo destinatário é o legitimado para o exercício da ação penal. Permite o direito de defesa, eu tenho direito. Não é assegurado o princípio, mas se eu quiser apresentar defesa, eu posso. Dependendo do tipo de infração penal a ser apurado, a sua instauração é precedida de representação, quando é condicionada a precisa de representação. E a requerimento, quando é privada. Olha o que fala aqui embaixo. Não permitindo o exercício do direito à defesa. Tu tem o direito de fazer defesa. Qualquer seja a infração penal a ser apurada, a sua instauração não está condicionada à prévia manifestação do ofendido. Claro, quando é privada, precisa da manifestação. É que é muito grande essa questão. Aí a parte da informal também tem que ser escriturada, né? Sim, escriturado. Aí vamos para C e para D. Puta que pariu. Vamos ver logo o erro. Constitui um procedimento administrativo sigiloso, possui como justa causa os indícios de autoria e existência de uma infração penal. Em tese, não alcançaram qualquer causa extintiva de punibilidade, sendo unilateral indispensável. Já saiu fora. Então, eu vou logo para o indispensável, tá? Que é para facilitar a minha vida. Está errado por causa do indispensável. Na D, ele é dispensável. Então, pode ser que esteja certo. Na E, em tese, unilateral, indispensável. Já matei a E e a C. Vamos para D. Constitui um procedimento administrativo sigiloso, possui a justa causa a existência de uma infração penal, em tese, não alcançada por qualquer causa extintiva de punibilidade. Sendo bilateral. Fodeu, ele é unilateral. Por quê, professor? Porque o ofendido eu não posso fazer nada no inquérito. É o acusado, é só o delegado, ele que preside. Agora eu te pergunto, o ofendido ele pode requerer uma diligência ao delegado? Ou ao acusado? Pode. O delegado é obrigado a fazer? Não. O juiz e o promotor podem requerer uma diligência? O juiz é obrigado? Lembra que o juiz e o promotor, o delegado. Lembra que o juiz e o delegado, eles mandam no promotor. Tudo que manda fazer, o delegado tem que fazer. Vamos para a nossa 5. OB. O prazo para terminar o inquérito policial, regra geral de 10 dias, indiciado preso, e 30 dias se o indiciado estiver solto. Na Justiça Federal de 15 dias o indiciado preso, 30 dias se o indiciado estiver solto. Nos crimes contra a economia popular, 10 dias em qualquer situação. Perfeito. Perfeito. Só lembrando, na Justiça Federal esse 15 pode ser prorrogado. Nos crimes de tóxico, o réu preso é quanto? 30, solto 90.
6, né? Vamos para a nossa 6 aqui. Na cidade A, o delegado de polícia instaurou um inquérito policial para averiguar a possibilidade de ocorrência do delito de estelionato, praticado por Márcio. Tudo conforme minucioso e narrado na requisição do MP. Ao final da apuração, o delegado enviou o inquérito devidamente relatado ao promotor de justiça. No entanto, o parquete, o promotor, a conduta praticada por Márcio, embora típica, ou seja, prevista em lei, crime, estaria prescrita. Nessa situação, o promotor deverá o quê? Prescrição. É porque às vezes é difícil tu estudar o processo penal e o penal, porque a gente não estuda tudo, tá? Tu pega ali 6 pontos da matéria, tu não estuda tudo. Prescrição é a pretensão punitiva do Estado. Toda vez que tu comete um crime, o Estado ele tem um prazo para te punir. Existe uma tabela no artigo 109 do Código Penal, que é a tabela prescricional. É mais ou menos assim. Quando a pena é até 1 ano, prescreve em 2. Quando a pena é até 2 anos, prescreve em 4. Quando a pena é de 2 a 4, prescreve em 8. Né? Quando a pena é de 4 a 8, prescreve em 10 anos. Quando é de 8 a 12, prescreve em 12 anos. Quando é de 8 a 12 anos, prescreve em 16 anos. Tá? Então tem uma tabela prescricional, mais ou menos assim a tabela. Então o que acontece? Ocorreu um suposto crime de estelionato. A pena é de 1 a 5. Tá? Então prescreve acho que em 12 anos. Foi feito um inquérito policial de um crime de estelionato. O delegado de polícia verificou que o crime está prescrito. Desculpa, o delegado fez o inquérito, concluiu o inquérito, mandou para o promotor. O promotor viu que o crime está prescrito. Acabou a pretensão punitiva do Estado. O que o promotor vai fazer? Arquivar os autos, oferecer a denúncia, determinar a baixa dos autos ou requerer o arquivamento? O quê? Ele vai requerer o arquivamento. Por quê, professor? Porque está prescrito. Está prescrito. É o tipo da coisa que dificilmente tu estudaria, tá? Tanto é que eu nem falei se um crime tivesse prescrito, mas é meio óbvio. Se está prescrito, o promotor vai pedir o arquivamento. A nossa 7 ali. Um delegado de polícia determinar a instauração do inquérito policial para apurar a prática de um crime de receptação, supostamente praticado por José. Com relação ao inquérito policial, assinale a afirmativa que não constitui a sua característica. Qual não é a característica do inquérito? Uma mãe nessa aí. Ele é indispensável. 8. Tendo em vista o enunciado da súmula vinculante número 14 do STF, quanto ao sigilo do inquérito policial, é correto afirmar que a autoridade policial poderá negar ao advogado. À vista dos autos, sempre que entender pertinente. À vista dos autos, somente quando o suspeito tiver sido indiciado formalmente. Do indiciado que estiver atuando como procurador, o acesso ao depoimento prestado pela vítima, se entender pertinente, o acesso a elementos de provas que ainda não tiverem sido documentados no procedimento investigatório. Letra D. Pessoal, um acusado pode fazer a sua defesa se ele tiver capacidade jus postulandi, se ele for advogado? Sim, eu mesmo posso fazer minha defesa. Tá? Eu mesmo posso fazer minha defesa. Que é capacidade jus postulante. Tá? Nove. Acerca das disposições contidas na Lei de Execução Penal, na Lei Processual, sobre inquérito policial assinada a alternativa correta. Nos crimes de ação penal privada, a autoridade policial poderá requerer o arquivamento... Nos crimes de ação penal privada, a autoridade policial poderá proceder o inquérito a requerimento de qualquer pessoa do povo que tenha conhecimento da existência de uma infração penal. Um crime de ação penal privada, a autoridade policial pode fazer um inquérito policial com requerimento de qualquer pessoa do povo? Não, tem que ser o ofendido ou o representante legal. B. Do despacho que indeferiu o requerimento de abertura do inquérito, caberá recurso para o tribunal competente. É por isso que questão é fundamental, pessoal. Isso é o show de fazer questão. Tu tem que fazer questão. Presta atenção. Quando é instaurado o inquérito policial, ele é um procedimento administrativo ou judicial? Administrativo. Eu entrei com requerimento para o delegado instaurar o inquérito. O delegado disse, não, eu não vou instaurar. Se esse procedimento é administrativo, eu vou entrar com recurso judicial? Não, eu vou entrar com recurso administrativo. Para quem eu recorro? Pensa. O delegado aqui da primeira DP não quis instaurar meu inquérito policial. Delegado geral. Eu vou recorrer, não vai usar o termo delegado geral porque cada estado tem um nome, tá? Aqui em Santa Catarina é delegado geral agora em 2009, mas antes era superintendente. Tá? Então cada lugar tem um termo. Eles vão falar assim, ó,
é autoridade policial. Eles vão usar o termo autoridade policial, ou autoridade policial competente. Seria o chefe do delegado. Aqui no estado, o delegado-geral de polícia. Tá? Então, cuidado. Eles botam assim, ó, caberá recurso ao tribunal, caberá recurso ao juiz. Não. O recurso é administrativo, é a própria polícia que vai julgar o recurso. No caso, a autoridade competente. Para a verificação da possibilidade de haver a infração sido praticada por determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade e ordem pública. Perfeito. A autoridade policial pode mandar arquivar o auto, o inquérito? Não, é só o juiz que pode mandar arquivar. Relativamente ao inquérito policial, é correto afirmar que a autoridade assegurará ao inquérito o sigilo necessário à elucidação dos fatos, aplicando, porém, em todas as suas manifestações, o princípio do contraditório e da ampla defesa. B. A autoridade policial poderá mandar arquivar os autos do inquérito policial por falta de base para a denúncia? C. O inquérito deverá tramitar no prazo de 30 dias se o indiciário estiver preso e 60 dias se o indiciário estiver solto? D. O inquérito policial não acompanhar a denúncia ou a queixa quando servir de base uma da outra? Ou letra E. O indiciário poderá requerer à autoridade policial a realização de qualquer diligência? Eu vou de quê? Vai de quê? Letra E? A D está errada. O inquérito policial não acompanhar a denúncia ou a queixa, mesmo servir de base como uma outra. Pessoal, o delegado, o promotor não é obrigado a usar a denúncia, o inquérito para fazer a denúncia. A queixa é na ação penal privada, tá? Quem faz é o advogado. Eles não são obrigados a usar o inquérito, mas se usar tem que acompanhar. Então tá errada a D. A C, porra, mais errada que a C não dá, né? Réu preso. Quanto? 10 e solto. Então tá errada a C. A letra B, né? O delegado pode mandar arquivar? Aí ficou fácil, né? Eu fiquei com a A e com a E. O problema aqui, na A, fala da ampla defesa. E são os princípios que não são assegurados no inquérito. Então eu vou de E. O indiciado poderá requerer qualquer diligência a qualquer tempo ao delegado. Vou complementar, sendo que o delegado não é obrigado a realizá-las. Acabou aí para vocês, né? Acabou, né? Beleza. Aqui é eficácia da lei penal. Aqui é eficácia da lei penal. Pronto. São duas de eficácia da lei que não cai para vocês, eu nem coloquei. Vamos para a ação penal, né? Vamos voltar lá na ação penal. Vamos lá na ação penal. Só fica atento ali, pessoal, que eu tenho a explicação, tá? A gente faz a explicação. Aí eu trouxe 3 coisinhas ali nas peculiaridades. Notitia criminis é a comunicação que a vítima faz da infração que sofreu. Tá ali na página 2. Página 2 na segunda coluna. Tá vendo ali? Notitia criminis? A notícia da infração penal. O que é o delatio criminis? O delatio criminis é assim, ó. Eu saí daqui hoje da aula. Aí quando eu estava descendo ali, eu vi um cara chamando outro de corno, com uma faixa assim, corno. Beleza, eu vou embora. Quando eu viro a esquina, eu vejo um rapaz estuprando uma moça. É tipo um beijo à força. Isso é estupro. Tá? Mas lá na frente, eu vejo um outro cara tentando matar uma outra pessoa. Porra, eu fico apavorado, né? Dia do terror, velho. Vou na delegacia e conto tudo pro delegado. Chamar o cara de corno é um crime de injúria, é um crime de ação penal privada. O cara tentando estuprar a mulher é um crime de ação penal pública condicionada. E a tentativa de homicídio é um crime de ação penal pública incondicionada. O que eu estou fazendo? Eu estou delatando o crime. Eu sou ofendido? Não. Isso é o delatio criminis. Notitia é quando é a vítima, o ofendido. O termo correto é ofendido, não vítima, é ofendido. E aí, quando eu vou lá contar, eu sou o delatio, né? Eu sou o delator, eu conto. Isso é delatio crimes. O delegado pode instaurar um inquérito em algum desses casos? Pode. No corno lá, ele pode instaurar? Não, é o jeito que eu falei, eu fui lá e contei. Ele pode instaurar? Não, porque tem que ter o requerimento do ofendido. O do estupro, ele pode? Não, porque tem que ter representação da vítima. E o da tentativa de homicídio? Ele deve. Então, o delatio criminis autoriza a instauração do inquérito policial apenas em crime de ação penal pública incondicionado. E ali o último.
Diligência entre promotor e juiz. Os autos remetidos ao Procurador-Geral de Justiça, que decidirá entre o arquivamento ou o oferecimento da denúncia. Foi o que eu falei com a regra do 28 lá. Tá? São 3 peculiaridades ali que eu trouxe que pode aparecer. Aí depois, pessoal, eu trago o CPP, tá? Se tu perceber que depois vem um artigo, né? É do artigo 4º, inquérito policial, até o 23, tá? E a gente vai iniciar agora a ação penal. Vamos dar uma olhadinha na ação penal agora. Ação penal. Ação penal. Ação penal, tá? Ela se divide de 2 formas. Eu tenho a ação penal pública e a ação penal privada. A ação penal ela pode ser pública e a ação penal ela pode ser privada. Eu acho que tem um conceitozinho ali para vocês. Tem um conceito. A ação penal é um direito público, subjetivo, autônomo e abstrato, exercido em face do Estado, que tem por objetivo a aplicação do direito penal material a um fato concreto. Em suma, é o direito de exercício do Estado, o exercício da função jurisdicional em relação a uma lei de natureza penal. A ação penal é um método utilizado pelo Poder Judiciário para dar uma solução a qualquer conflito de natureza penal. É o método que é utilizado para aplicar o direito penal. Não cai o conceito, né? Que vai cair, o do inquérito cai, tá? O da ação penal não cai. Então a ação penal ela se divide em pública e privada. Né? Vamos fazer o nosso esqueminha aqui, né? Que a ação penal ela pode ser pública incondicionada, assim como ela pode ser pública condicionada. Ela pode ser privada. Existe a privada exclusiva, personalíssima e a subsidiária da pública. 2 públicas e 3 privadas. Tá? A ação penal pública, ela é obrigatória, ela é indispensável, ela é divisível e ela é intranscendente. A privada, oportunidade, disponibilidade, indivisível, que a gente vai ver o que é intranscendente também, tá? Então vamos estudar separado agora. Ação penal pública. A gente já viu, acusado preso. Quando o promotor recebe inquérito policial, ele tem 5 dias na pública, tá? Preso, 15 solto. Lei de tóxicos, toda vez que o promotor recebe inquérito policial, no crime de tóxicos é 10 dias para ele se manifestar. Crimes eleitorais é 10 dias, crimes contra a economia popular, 2 dias. Na ação penal privada, né, o prazo para te manifestar é 6 meses. A princípio, dessa maneira, parece complicado. Mas percebe que na pública é fácil, porque isso aqui eu já falei, ó, lembra? Né, quando o promotor recebe inquérito policial, ele tem um prazo, réu preso, 5 dias para se manifestar e réu solto 15, fica fácil. Mas depois a gente vai ver esse prazo aqui da privada. Tá? Então vamos começar a falar da ação penal, né, pública. Tá? Vamos lá, ação penal pública. Ação penal pública incondicionada é que não depende de condição alguma para ter a propositura da ação. Tá? A maioria dos crimes são de ação penal pública, né? Tipo roubo. Eu vou começar. Artigo 121, homicídio, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, né? Aborto, infanticídio, tá? Roubo, furto, receptação, estelionato, extorsão mediante sequestro, usurpação, esbulho possessório, tá? Crimes contra a administração pública, peculato, corrupção passiva, prevaricação. Tá? Esses crimes, a maioria, 90% dos crimes do Código Penal são de ação penal pública. O que quer dizer? Não depende da vontade da vítima. O promotor de justiça, pegando o inquérito policial, tá? Ele oferece a denúncia se achar que tem crime, pronto. Então, quando é pública, não depende da vontade da vítima. A ação penal privada, tá? É outra regra e a condicionada também. Ação penal pública. Qual é a peça processual que dá início à ação penal pública? É a denúncia, que só pode ser oferecida por quem? Pelo Ministério Público, pelo parquete. Ação penal pública incondicionada. Promotor pegou o inquérito policial, ele vai ter um prazo, réu preso 5 dias, réu solto 15 dias, para se manifestar.
não precisa da vontade da vítima, por isso que o termo é incondicionada. Se ele achar que tem crime, ele pode oferecer a denúncia. Basicamente, nunca cai na prova incondicionada, tá? Porque é muito simples. Mas na prática é que 99% dos casos é incondicionado. Agora, na condicionada muda. A ação penal pública condicionada à representação da vítima ou requisição do ministro da Justiça. Ação penal pública condicionada à representação da vítima ou requisição do ministro da Justiça. Tá? Ação penal pública condicionada à representação da vítima. A vítima tem um prazo para se manifestar. O que seria a representação, professor? É a condição objetiva de procedibilidade que é dada para a vítima. A vítima, se ela achar pertinente, ela pode o quê? Prosseguir com a ação. Tá? Um exemplo clássico seria o crime previsto no artigo 213 do Código Penal, que é o crime de estupro. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a tê-la conjunção carnal ou qualquer outro tipo de ato libidinoso. A pena é de 6 a 10 anos. Mulher foi estuprada, hoje, no dia... Que dia é hoje? Dia 13. Não, 10, 11, 12. Não, hoje é 12, hoje é quarta? Hoje é 12. Tá, a mulher foi estuprada hoje, dia 12 do 8. Beleza. Tá, ela foi estuprada. Ela tem um prazo para representar o acusado. Qual é o prazo? 6 meses, está aqui embaixo. Tá? Não, desculpa, é 6 meses, é igual só o prazo. Tá? 6 meses. Ela tem 6 meses para entrar com essa representação. Esses 6 meses é contado de quando? Tá, imagina que ela foi estuprada, ela não lembra quem foi, ela não viu. Passado um ano, o estuprador volta com um bolo, né, para comemorar um ano de aniversário do estupro. Ela pode fazer alguma coisa? Não, mas não é do estupro, o estupro já faz um ano. Então não é do fato, é da autoria do fato. É contado a partir do momento que eu souber a autoria. Quem cometeu o estupro. Naquele momento que o estuprador veio comemorar, que começa a contar os 6 anos, 6 meses. Tá? Beleza? Então é 6 meses da autoria, do conhecimento da autoria.